Boa noite a todos, queridos irmãos. Hoje, mais uma vez, vou fazer mais uma leitura da Bíblia e peço a Deus, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço a nosso Senhor Jesus Cristo, que ilumine essa leitura e ilumine também a quem ouvir a esta leitura, para que tire o melhor dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler hoje para vocês o capítulo 12 de Daniel, os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o final destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladoras, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1330 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no final dos dias.
o triunfo. No capítulo 12, 1, fala sobre o triunfo final de Deus. Até o mal virá após um período de sofrimento intenso, particularmente para o povo de Deus, que será livrado do meio de sua tribulação por Miguel. No capítulo 12, do 2 a 4, a vida eterna é mencionada aqui pela primeira vez na Bíblia. Isso é muito importante, gente. Antes de Jesus vir, já se falava sobre a vida eterna, sendo a única no Antigo Testamento, embora existam outras referências sobre o conceito de ressurreição, né? Esta é a única no Antigo Testamento. A menção de vergonha e desprezo eterno indica que nem todos passarão a eternidade na presença de Deus. Isso é muito sério, muito grave. O selo é a antecipação daquele capaz de romper o selo da visão de Daniel, Jesus Cristo. Ele esclarecerá definitivamente a visão. Então, a visão de Daniel, quem vai esclarecer é Jesus Cristo. No capítulo 12, do versículo 5 ao 13, alguns veem a 70ª semana na profecia sendo cumprida sem qualquer intervenção temporal, culminando na crucificação de Cristo e na destruição final de Jerusalém em 70 anos depois de Cristo. Outros intérpretes atribuem esta 70ª semana ao futuro. De acordo com essa perspectiva, o futuro dos judeus, olha a importância, gente, presta atenção. O futuro dos judeus inclui a construção de um templo e o estabelecimento de um concerto de proteção com o príncipe, que há de vir. Essa referência é ao anticristo do período de tribulação que quebrará seu concerto com Israel na metade da 70ª semana. Profanará o templo e fará guerra contra os filhos de Deus, até a destruição, como está determinado. Então o povo de Deus na Bíblia é o povo de Israel, que são os hebreus. Seria assolado por um tempo de tempos e metade de um tempo. 3 anos, o que seria isso, né? 3 anos e meio, ou metade de 7 anos, representados pela 70ª semana. Essas palavras estão fechadas e seladas, talvez para impedir que os crentes de cada geração concentrem no final dos tempos, se concentrem no final dos tempos, a ponto de deixar de viver cada dia de forma responsável. Olha só, isto é muito importante. Viver o hoje, viver cada momento como se fosse o último. Temos que nos preocupar com o final dos tempos? Temos sim,
é responsabilidade nossa. A natureza está aí gritando, gritando. A terra, se não tivermos responsabilidades com a natureza, ela vai chegar a um ponto que ela não vai aguentar mais. Esse solo solidificado, essa terra cheia de asfalto, cimento, pedras e tudo mais, vai chegar um momento que não vai ter como respirar. Os lençóis freáticos vão secar, porque a água que cai não vai dar conta de enchê-los novamente. E tudo isso vai contribuir para o final. Porém, nós temos que pensar no hoje. Não vamos deixar para economizar água quando a água acabar. Vamos economizar água agora. A vida de Daniel foi marcada pela fidelidade e obediência. O livro terminará, apesar da mensagem de grande tribulação, aflição e inquietação, com uma nota de paz e esperança para Daniel e todo aquele que encontrar refúgio no Senhor. Então, para todos nós que encontrarmos refúgio no Senhor, nós podemos ter um pouco mais de tranquilidade. Então, o caminho é Deus, é o Divino Espírito Santo de Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar, para nos orientar. Ele veio para mostrar que muita coisa que já estava escrito estava muito forte, como olho por olho, dente por dente, essas coisas, gente. Jesus falou várias vezes. Temos que ter amor ao próximo, temos que ser humildes, temos que ajudar o outro, temos que fazer ao outro como aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Jesus falou muito disso. É a questão dos limites, limite do ser humano adulto, idoso, limite do ser humano criança. Desde a educação dos nossos filhos, ensinar limites e valores às nossas crianças. O meu limite começa onde termina o seu limite, e o meu limite termina onde começa o seu limite. É reciprocidade. Bom, ficamos por aqui. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Glória a vós, Senhor.